Amém, queridos? Glória a Deus. Para nós, queridos, é motivo de alegria estarmos diante do Senhor, aprendendo mais e mais da sua palavra, queridos. E vamos continuar na nossa série que nós começamos aí, o Paraíso Perdido. E vou te convidar a abrir tua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 7. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E entrelaçaram folhas de figueiras e fizeram roupas para si. Feche seus olhos, queridos. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que ela possa ser semeada no nosso coração e que venha dar o fruto na estação correta. Tira de nós o desânimo, o cansaço, a dor, toda a perturbação e torna-nos, meu Pai, ouvintes da Tua palavra. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Um povo sem cultura, ele não caminha muito, queridos. Um povo que não se dedica a aprender alguma coisa, esse povo ele não consegue ir muito longe. Ele está fadado ao fracasso, ele está fadado à derrota. O povo que não tem uma história, uma cultura e que não se dedica a essa história, a essa cultura, ele está fadado ou condenado ao fracasso. Ele precisa se dedicar, ele precisa tomar posição de vida e ele precisa dar um passo rumo ao conhecimento, rumo a procurar se civilizar. A Bíblia diz que o Senhor fez aquele local, aquele jardim. Eu nem consigo imaginar como seria aquele local que o Senhor fez para aquele casal ali. Mas a Bíblia diz que ele era um local muito bacana, maravilhoso. Um local onde não havia o cansaço, não havia a degradação do ser humano. Um local onde eles poderiam ali se deliciar à vontade. Não havia perturbação, preocupação, não havia dor, não havia sofrimento. Era um local muito bacana. E o Senhor caminhava com aquele casal ali durante a manhã. Durante a manhã o Senhor fazia uma caminhada com aquele casal. E havia uma intimidade, uma amizade muito grande entre eles. Havia uma amizade muito grande entre eles. O Senhor formou um homem perfeito. Do barro ele vai ali e modela um homem perfeito. E ele formou esse homem para que esse homem tivesse comunhão com ele, para que juntos eles pudessem compartilhar ali de um ambiente saudável, salutar, gostoso, um ambiente agradável. Mas o Senhor não queria que aquele homem vivesse a sua sombra mediante a uma obediência forçada, não. O Senhor, Ele deliberou para que aquele homem pudesse estar na sua companhia de acordo com a sua vontade. Deixou o homem bem livre ali para escolher se queria realmente
compartilhar da sua amizade com ele. Ele não exigiu, você vai ter que fazer isso, isso. Não, ele deixou o homem bem à vontade, para juntos eles travarem ali uma amizade saudável, sem forçamento de barra. E ele deixou ali um sinal, como um acordo. Ele disse: olha, no dia que tu quiser cair fora, tu pode pular fora, não tem nenhum problema. Você não precisa ser meu amigo, porque eu te criei. Você não precisa ser submisso a mim, ou você não precisa seguir regra nenhuma minha por conta do medo. Não. Quero que você esteja bem à vontade para caminhar comigo. Quero que você tenha prazer em caminhar comigo. Mas se isso não for a sua vontade, aí é com você. Então ele determinou esses limites para o homem. E com isso ele caminhava com o homem todos os dias pela manhã, e caminhou anos e anos e anos, ele caminhou com aquele homem ali. Até que um dia o homem achou por bem não caminhar mais com o Senhor. Até que um dia o homem achou por bem trair o Senhor, pular fora do relacionamento com o Senhor. Aliás, ele queria ser igual ao Senhor. Ele queria ter atributos iguais ao do Senhor. Mas quando Deus criou o homem, o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando ele cria o homem à imagem dele, com as características dele. O homem pensa, o homem ama, o homem tem vontade de decidir se quer ou não caminhar com Deus. Isso é o livre-arbítrio, e não passa disso, porque tem uma porção de gente confundindo livre-arbítrio. Ele acha que livre-arbítrio é o poder absoluto do homem, o homem pode tudo. Não. Livre-arbítrio é uma única condição: querer seguir ou não a Deus. Isso é livre-arbítrio. O que passa disso não tem nada a ver com livre-arbítrio. O homem não pode absolutamente nada, ele é um ser muito fraco, um ser frágil, muito frágil. Ele não tem poder de absolutamente nada. A única coisa que ele pode decidir é se quer ou não caminhar com o Senhor. E Deus um dia se surpreendeu quando ele viu que aquele homem ali estava planejando o trair, estava planejando ser igual a Deus, estava planejando ali estar num patamar nivelado ao patamar de Deus. Não sabendo o homem que ele já tinha todas as características de Deus, porque o Senhor fez o homem a imagem dele. O homem já tinha toda a característica de Deus. Mas o homem queria mais, ele queria, quem sabe, se assentar ao lado de Deus. Ele queria compartilhar poder, queridos. Talvez isso aí. Ele queria talvez governar algo que ele não conhecia, não conhece, e que até hoje ele fica fantasiando, ele fica viajando, surtando, mas ele acha que existe algo que ele pode, que ele tem esse acesso. Então a Bíblia diz que o homem ele não se satisfez
não satisfeito em caminhar com o Senhor todos os dias pela manhã, ele planejou, o ser humano planejou dar uma rasteira no Senhor, planejou sentar-se no trono do Senhor. E a gente vem nessa conversa, desde que você é novo na fé, que o homem foi enganado. Na verdade, o homem não foi enganado nada, ele tentou enganar Deus. O homem, ele era muito inteligente, muito mais do que nós somos hoje. O homem já era muito inteligente, muito, uma inteligência tremenda. Alguns teólogos vão dizer que o homem, ele tinha uma capacidade de usar quase que 100% da sua inteligência. Hoje, alguns estudiosos dizem que nós usamos apenas 10% e quando usamos. Mas Adão, ele tinha 100%, ele usava 100%. Mas ele achou que aquilo era pouco para ele. E ele queria mais, querido. Até que um dia ele passou de uma linha a qual ele não poderia ter passado. Ele cruzou uma linha que ele não deveria ter cruzado. E nós já estamos falando isso aqui há algumas semanas. Porque muitas vezes nós ainda, nos dias de hoje, achamos que foi muito pesado a condenação do homem. Caim mesmo vai falar depois de muitos anos, Caim vai dizer: Senhor, mas isso é muito duro, essa condenação. É muito duro esse jugo para me carregar. Mas Caim não entendeu nada também. Caim achava que Deus estava pesando a mão sobre ele. Na verdade, Deus não pesou a mão sobre Caim. Caim foi que tentou também dar uma rasteira em Deus. E ele observou que ele não podia fazer isso. Observou que ele deu com os burros na água. Assim como o homem e a mulher também deram com os burros na água, porque não há possibilidade de passar as pernas no Altíssimo. A serpente, ela foi, mas só foi um instrumento usado ali para que o homem pudesse tentar concretizar o seu plano, mas frustrou-se também. E Deus teve ainda misericórdia dessas pessoas. É como se você tivesse deixado ali um casal num sítio e você tivesse dito para eles: olha, isso aqui vocês podem ficar à vontade, usem à vontade, continue plantando, continue dando vida a esse local, não deixe esse local cair, não deixe esse local ficar deserto. E você volta naquele local e você descobre que os caseiros, eles bagunçaram o local, destruíram as árvores, venderam as frutas, se contaminaram, mudaram o seu costume de ser, mudaram as regras do jogo sem que você tivesse conhecimento. É mais ou menos assim. Você chega lá e encontra um sítio de cabeça para baixo, uma bagunça total. Eu garanto que qualquer um de nós iria ficar muito chateado, ia ficar muito entristecido. Outros iriam expulsar mesmo aqueles caseiros de lá, iam fazer justiça com suas próprias mãos, mas Deus teve misericórdia daquele casal ali. Deus teve misericórdia deles e ainda conversou com eles. E a Bíblia diz que quando esses camaradas, quando essa dupla dinâmica ali, esse casal 20, eles descobriram que fizeram besteira,
os olhos se abriram e eles entenderam que fizeram besteira. Entenderam que deram com os burros na água. E caíram em si. Caíram em si e viram que fizeram bobagem. E eles eram inteligentes, eles sabiam, traímos o Senhor, fizemos besteira, não funcionou o nosso plano. Não funcionou o plano. A Bíblia diz que eles olharam para si e descobriram que estavam nus. Ontem pela manhã eu estava lendo um material e eu descobri que existe um grupo de evangélicos modernos, diferentes. Eu não sei que evangélicos são esses, mas existe uma turma aí que dizem que são adoradores. Eu não sei, não conheço. Mas a revista diz que eles se reúnem no litoral brasileiro e são muitos, todos nus. É um nudismo total, em busca de um paraíso perdido. Não tem, queridos, mais paraíso perdido, não vai mais encontrar. E isso é loucura, queridos, heresia. Isso é pessoas que extrapolaram os limites da consciência. Um grupo de pessoas se reunindo numa praia, nu, dizendo que estão adorando o Senhor, isso no mínimo é heresia, queridos, loucura, orgia, para não falar outras coisas. Não há essa possibilidade mais, queridos. A moral já foi para o espaço. E por que acontece esse tipo de coisa? Porque nós perdemos o nosso relacionamento com Deus e nós não queremos buscar esse relacionamento, nós não queremos admitir a nossa culpa. Você lendo Gênesis 3, você não vai observar em momento algum Adão se arrepender de nada. Nem Adão, nem Eva, ninguém estava arrependido de nada. Estavam com medo, envergonhados, mas arrependidos não. Estavam desconfiados, escabriados, mas arrependido você não vai ver arrependimento. Estavam escondidos ali, amoitados, olhando por trás da moita, com aquela tangazinha de folha. E Deus vai, com a sua infinita misericórdia, ainda conversar com aquela dupla lá. E vai explicar para eles como será a vida deles a partir daquele ponto ali. Por conta da traição, não é desobediência pura, é uma traição, uma covardia. Tentaram vender o Senhor lá no Éden. Tentaram negociar o Senhor lá no Éden. E olha que eram apenas dois. Fizeram ali, tiveram ali um relacionamento com o Senhor, uma intimidade com Deus. Mas o homem, queridos, o ser humano, ele achava que ele era o cara, o super-herói, disse: eu vou ser igual ao Altíssimo, ao meu Criador. Lá na frente o Senhor vai dizer que Ele não divide a glória dEle com ninguém, e vai dizer isso por várias vezes, muito embora hoje o homem ainda continue achando que ele pode negociar com Deus, mas Deus não divide a glória dEle com ninguém.
Você pode chorar, você pode fazer o que você quiser, Deus jamais vai dividir a glória dele com você. Pode exigir, pode pular, pode determinar, pode fazer o que você quiser, Deus não vai dividir a glória dele com o homem. A relação de Deus com o homem, ela está além do nosso conhecimento, ela está para além do nosso entendimento. Não dá para tentar negociar com Deus nessa linha de raciocínio. Então, queridos, vendo essas heresias que a gente vê hoje, nos dias de hoje, chamar isso de religiosidade e intimidade com Deus, isso é uma ofensa ao próprio Deus. O que nós precisamos, queridos, é intimidade com Deus, mas uma intimidade que venha fazer com que você cresça e amadureça e se torne pessoa experimentada na fé. Experimentada na fé, tenha um relacionamento com Deus, se debruçando na palavra do Senhor mesmo, procurando conhecer verdadeiramente o Senhor. É muito triste uma pessoa ser passada para trás, principalmente por falta de conhecimento, e quando ele rejeita o conhecimento. Ele tem tudo para se afirmar como Senhor, mas ele rejeita o conhecimento de Deus, ele busca o atalho, ele busca a facilidade, ele acha que aquilo ali é muito difícil, é muito complexo, França, isso aqui é muito complicado, eu vou tentar esse atalho aqui. E os atalhos, eles acabam sempre sufocando o homem, queridos. Não tem como fazer atalhos. E você para ouvir pessoas frágeis. O homem, ele é frágil, queridos. Por mais que ele queira se sentir um super-herói, o homem, ele é frágil. Ele perdeu a condição que Deus tinha dado para ele no dia em que ele resolveu trair o Senhor. E o Senhor avisou para ele: no dia que você fizer isso, você vai ser dissolvido para a terra novamente. Você vai se dissolver e vai voltar a ser barro, pó, poeira. Então não faça isso. Não é porque Deus tem prazer em que o homem morresse, não. Mas a desobediência do homem gera a sua dissolução, queridos. Ali ele vai se dissolvendo, ele vai se derretendo como barro novamente. Ele perdeu a condição que ele tinha antes. O Senhor fez um homem para que ele tivesse uma comunhão plena e eterna com ele. Mas por conta do pecado, da traição, o homem volta a ser pó novamente. O homem volta a experimentar o barro novamente. Ele vai sentir dores, sofrimento, preocupação, perturbação, agonia, porque ele não pode ser igual ao Altíssimo, queridos. E o homem não aprendeu nada no decorrer disso tudo, ele não aprendeu nada. Ele continua ainda achando que ele é um super-herói. Ele não aprendeu nada. Ele não sabe que ele é muito frágil,
que qualquer sopro pode derrubar ele. Qualquer pancadinha já deixa ele neutralizado. Ele esqueceu, queridos, dessa condição. E ele insiste em ser um homem teimoso. E às vezes ele mascara dizendo que ele é persistente. Não. A diferença entre o persistente e o teimoso é que o persistente, ele muda a estratégia. O teimoso bate no mesmo local. Ele fica insistindo ali naquela teimosia dele. E com isso ele sofre. Ele acumula sofrimento na vida dele. Vai sofrendo dia após dia. E ele tem um agravante, ele não assume que ele é um teimoso. Ele terceiriza a teimosia dele, a culpa, para outra pessoa. Não, França, eu só estou assim nessa situação por conta do fulano de tal. Não, eu estou assim é por conta da fulana, é por isso que eu estou assim. Se não fosse, estaria tudo beleza. E ele sempre coloca alguém, algo, para tentar tapar ali aquele buraco, mas ele não vai tapar o buraco, porque ele está enganando a ele mesmo. O culpado é ele, queridos. O culpado é o próprio homem, é o próprio ser humano. Ele tem dificuldades em assumir suas culpas. E ele pode ir para o culto 100 vezes, ele pode aceitar Jesus 40 vezes, ele pode ressuscitar Lázaro 1000 vezes. Mas enquanto ele não disser, eu quero mudar, eu sou o culpado dessa situação, ele não vai sair de lá. Ele precisa entender que a única maneira dele sair dessa onda é ele admitindo que ele é culpado da situação. E quando ele admite que ele é culpado, aí começa a melhorar as coisas para ele. Bem, agora ele já admitiu, ele sabe que ele é culpado e ele vai procurar mudar a situação. Mas, enquanto ele fica transferindo responsabilidades, mascarando a traição, o pecado, a culpa, ele não vai conseguir avançar. Você precisa se resolver, queridos. Paulo vai dizer, faça um autoexame, examine-se o homem a si mesmo. Não disse para o homem, olha, examina o fulano de tal que está aí do teu lado, não. É examine-se a si mesmo. Davi, queridos, ele vai orar ao Senhor e vai dizer, Senhor, mergulha em mim e vê se existe em mim algo mal e tira de mim, porque holocaustos o Senhor não aceita. Nós sabemos que o Senhor não aceita holocausto, o Senhor não aceita sacrifícios, mas o Senhor aceita um coração quebrantado. Então muitas vezes nós chegamos diante de Deus com argumentos, e às vezes argumentos bem eloquentes. O cara tem uma lábia, poxa, que ele consegue derrubar até um avião. E a gente acha que com aquele argumento você vai quebrantar o coração de Deus. Não vai, queridos. Tem algumas pessoas que dizem, França, a oração de um justo, fervorosa, ela consegue mover a mão de Deus. Não move nada, querido. Não vai mover a mão de Deus de nada. Porque Deus, ele não se deixa levar por esses argumentos vazios, querido. Mas um coração quebrantado, esse sim, esse consegue bater num coração do Senhor também. Coração, queridos.
as coisas começam a mudar. Então, a primeira coisa que eu tenho que admitir é que eu estou perdido. Você não sabe, você chegou numa cidade, você não sabe onde está, você está perdido. Mas se você achar que você está no controle da situação, você vai sempre continuar perdido. Se você achar que você é o cara que você conhece, você vai continuar perdido. A partir do momento que você diz, olha, estou perdido e eu preciso de uma orientação, as coisas começam a melhorar para você. Alguém vai dizer, tu está perdido? Tu estás aonde? Eu estou em tal lugar. Como é que eu faço para chegar até onde você está? Aí você tem um referencial. Porque tem pessoas que querem chegar até onde você está, mas ele não sabe onde ele está. Tu pergunta dele, tu está em que área? Ele diz, eu não sei onde eu estou. Então tenta te localizar, eu estou em tal lugar. Bem, se tu está no leste, caminha para o oeste aqui que tu vai me encontrar. Se tu está no norte, eu estou no sul, a gente vai tentar descer numa escala que juntos nós vamos nos encontrar. Mas se você não sabe onde está, piorou a situação. E acha que sabe, piora mais ainda. Então, transferência de responsabilidade vai piorar a situação. E as pessoas começam a colocar um monte de obstáculos. Eu estou nessa situação por conta disso, mas eu vou sair dessa situação. Ele até fala que vai sair, mas ele não move nenhuma palha para sair daquela situação. Ele sabe que ele precisa sair daquela situação, mas ele não move nenhuma palha. Sabe da história do cara que diz, eu vou perder uns pesos, vou começar a perder peso, mas qual é a tua estratégia? Eu não sei, eu vou ver aí. Ele vai ver aí. Semana que vem eu vou me matricular numa academia e vou começar a perder peso. Mas semana que vem ela nunca chega, porque todo dia tem uma nova semana que vem, e vai vir nova semana e nunca vai chegar uma nova semana, sempre terá uma nova semana. Mas se ele colocar uma data ali, já começou a mudar as coisas. Olha, vai ser dia tantos de julho, de junho, e vai ser tal hora, eu vou começar a mudar essa minha situação. E quando eu começar, não vai ser só um dia, não. Eu vou ter uma escala e vai ser alguns dias, vão ser vários dias. E eu vou começar a mudar de vida. Porque você, para mudar, você tem que colocar data ali. Tem pessoas que dizem, eu tenho um sonho, França, e eu tenho fé em Deus que eu vou realizar esse meu sonho. Eu creio, desde que você bote uma data naquele sonho e se acorde, que ficar sonhando não vai funcionar, tem que acordar do sonho primeiro. Acordou, agora bota uma data ali. Quando é que começa essa transformação? Dia tal hora. Assim funciona, queridos. Aí eu vou começar a mudar de vida? Vai começar a mudar de vida. Vou fazer por onde mudar de vida? Mas muitas vezes a pessoa diz, eu estou num problema, assim, começa a se lamentar, e ele acusa o mundo não vai resolver nada. E ele conta o problema dele para todo mundo, na esperança de que mude. Não vai mudar, queridos, porque as pessoas, elas não estão nem aí para o teu problema, querem nem saber do teu problema. Aliás, a maioria das pessoas estão rindo do teu problema, e a outra minoria está nem aí para o teu problema. Então guarda os teus problemas e transforma eles. Coloca uma data, diz, esse problema vai se acabar a tal dia, porque eu vou mudar de vida, eu vou mudar de situação. Isso não é para mim, Deus não me criou para isso.
Deus não me fez para estar aqui rastejando. Quem vai rastejar é a serpente, não eu. Deus, Ele retirou do jardim a árvore da vida, mas Ele trouxe essa árvore através do seu Filho. E Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, João 15. Aquele que prova da videira verdadeira, queridos, ele tem vida eterna. Aquele que prova da videira tem vida eterna. Mas você precisa querer provar da videira. Jesus não vai te forçar, empurrar um fruto da tua boca, diz: come aí, querido. Não, você precisa querer. E para querer, a gente tem que tomar atitude, tem data. Colocar uma data ali, vou marcar esse dia e vou mudar de vida. Aí as coisas acontecem, querido. As coisas acontecem assim. Mas quando você não tem data, você começa a pegar atalhos. Ah, pastor, eu acho que isso é muito complicado. Eu vou logo fazer um propósito com Deus. Não tem propósito, querido. O propósito é você colocar uma data, dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, quebrado, mas convicto de que eu vou mudar, convicto de que eu vou sair dessa, e conto com o Senhor para sair dessa, Pai, e vou começar a partir de hoje. Não é a partir de amanhã. Amanhã pode ser o quê? Muito tarde. Que você pode fazer hoje, não deixe para amanhã não. É hoje. Senhor, é hoje e agora. Eu estou querendo mudar de vida. Eu tenho planejado, Senhor, muito, e não tem acontecido nada, porque eu planejo sozinho. Agora eu quero planejar e colocar nos teus pés, Senhor. Até aqui, Senhor, eu tentei te levar na conversa fiada. Até aqui eu tentei te ludibriar, eu tentei te passar a perna, tentei pegar atalhos, meu Deus. Até aqui eu ouvi vozes estranhas que diziam que eu iria chegar até a graça do teu trono, mas eu não estou encontrando esse trono, porque eu tentei chegar lá através de propósitos, de dinheiro, e o Senhor não está nessa, meu Pai. Eu aprendi que o Senhor não está nessa. Eu aprendi que o Senhor busca pessoas com o coração quebrantado. Eu aprendi que o Senhor não está num grito, não é na garganta, o Senhor não está na euforia, mas o Senhor está no silêncio, Pai, no refletir da Tua palavra. A Bíblia diz que Elias estava na caverna, e veio trovão, veio fogo, veio barulho, veio o que for, mas Elias não reagiu, porque Deus não estava ali. Mas veio aquele silêncio, aquele vento silencioso, e envolveu Elias, e o Senhor estava ali. Então, queridos, não dá para levar Deus na conversa fiada. Deus não é uma ideia, queridos. Deus é uma vida, Pai. E ela precisa ser experimentada, respeitada. Deus é vida. Importa que nós, como adoradores, possamos experimentar essa vida que Ele transmite para nós, através da obediência, não da teimosia. Deixar a teimosia de lado. Senhor, até aqui eu fui um teimoso, teimei demais, Senhor, e não deu certo.
Porque Deus não está na teimosia, nem na covardia, nem na traição, mas o Senhor, Ele está na intimidade com o homem. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento com você. Adão ouvia os passos do Senhor no jardim. Que maravilha, queridos. Pela manhã o Senhor caminhava com Adão no jardim, até o dia que Adão resolveu que queria caminhar sozinho. Até o dia em que Adão disse que queria caminhar sozinho, achou que poderia caminhar sozinho. Nós não conseguiríamos nada, queridos. Nós somos frágeis, muito frágeis. Qualquer vento, ele leva o ser humano de uma maneira avassaladora, porque o ser humano é frágil. Nós precisamos sim estar firmados nessa videira. A Bíblia diz que se nós estivermos ligados nessa videira, se nós estivermos como ramos ligados no talo da videira, nós iremos longe. Nós estaremos sempre com o Senhor. Mas é necessário que nós queiramos estar com essa videira. Não dá para dizer que quer estar na videira e ao mesmo tempo você está querendo arrancar a videira. Não funciona dessa maneira. Deus, Ele sonda, queridos, os nossos corações. Antes que você levante, Ele já sabe do teu proceder. Antes que você pense, Ele já sabe dos teus pensamentos. E antes que você fale, Ele já conhece a tua palavra. Portanto, não tem como você levar o Senhor na conversa fiada. Aonde quer que você faça a sua cama, o Senhor está ali te observando. Talvez no lugar mais difícil do mundo, o Senhor está ali te observando. Então só nos resta uma única opção: é entregar a nossa vida ao Senhor e render graças ao Senhor e dizer para Ele: Senhor, muda esse meu coração, esse coração duro, coração difícil, coração complicado, Deus, e me dá um novo coração. Eu quero experimentar uma nova vida contigo. Não quero mais essa vida de caminhar para um lado para o outro, dar com os burros na água, bater, dar murro em ponta de faca. Isso não dá. Eu cansei, Deus. Estou transmitindo aqui para ti, jogando sobre os teus ombros, meu Pai, esse cansaço, porque a tua palavra diz que: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E estou jogando esse fardo, meu Pai, e reconhecendo que fora de ti não há salvação. Precisamos, queridos, nos dedicar à leitura da Bíblia. Leia a palavra de Deus, leia a palavra do Senhor, leia a Bíblia, para que homens vaidosos não possam enganar vocês. Se dediquem ao conhecimento. Nós estamos vivendo uma era onde a situação ela não é muito fácil, está muito difícil. E a Bíblia diz que vai chegar um dia, queridos, preste atenção, que Satanás ele estará tão furioso que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Então não resta outra alternativa a não ser você se debruçar na palavra do Senhor, buscar conhecer o Senhor, e buscar o Senhor enquanto se pode achar, queridos.
e se afastar do buraco, se afastar do problema. Porque cada dia que passa, que o homem ele se afasta do Senhor, ele vai se enrolando, ele vai ficando mais emaranhado, e fica mais difícil, queridos, dele sair daquele buraco. Então busque o Senhor enquanto se pode achar, joelho no chão, lágrimas, coração quebrantado, dizendo: Senhor, eu creio na tua palavra. Ainda existe, queridos, médico em Israel, ainda existe óleo em Gileade. O Senhor ainda habita no meio do seu povo, queridos. Hoje eu estava ouvindo um relato, o testemunho de uma mulher que ela não tinha muitas palavras bonitas para expressar o que Deus fez na vida dela, mas as palavras que ela expressou ali foram palavras de milagre, queridos. Deus ainda opera milagres no meio do seu povo. Muitos milagres no meio daquele povo que tem um coração quebrantado, que diz: Senhor, eu tenho o meu coração para te dar, tenho a minha vida, eu vou falar do teu nome, Senhor, eu vou anunciar o teu nome, meu Pai. Enquanto eu respirar, o teu nome será anunciado. Não vou me acovardar, meu Deus. É desse homem, dessa mulher que o Senhor busca e procura, queridos, que possam fazer a vontade do Pai. É esse homem, é essa mulher que o Senhor busca. Um homem e uma mulher que possam resgatar aquele que está perdido, aquele que está caído, porque Satanás ele veio para destruir o ser humano, veio para matar, roubar e destruir, queridos. É a finalidade deles específica, e ele não dorme. Mas Cristo veio para que você tivesse vida, e vida com abundância. Que você possa cada dia mais fazer um voto de coração com Deus, um voto eterno. Não é um voto de 7 dias, nem de 20, nem de 30, mas é um voto eterno com o Senhor, entregando o seu coração para Ele, sua vida, entregar mesmo a sua vida e não se preocupar, confiar no Senhor. Como diz a sua palavra, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. É isso que o Senhor quer, queridos. O Senhor não está preocupado com dinheiro, com propósito. O Senhor não está preocupado com isso, queridos. O Senhor não está preocupado com o superficial. Não tente medir forças com o Senhor jamais. E não exija nada do Senhor que você não deixou, que você não tenha direito. Mas diga tão somente: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, e faz o milagre acontecer na minha vida, porque enquanto eu viver, eu vou anunciar o teu nome para toda criatura. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz, em nome de Jesus, queridos. Vamos ficar de pé.